flutuantes. Não sei se algum de vocês já percebeu isso, né? Muitos conteúdos flutuantes, muitas emoções flutuantes também. E ele considera que qualquer cognição que tome esses pensamentos flutuantes como verdadeiros é algo viciado. Se ele tomar qualquer desses pensamentos como alguma coisa sólida e elaborar a partir disso, ele está tomando coisas flutuantes, oníricas, como base para a construção de outras coisas. Nós podemos construir realidades e construir interpretações e explicações e até mesmo a sensação de verdades a partir de pensamentos que surgem tomados como verdadeiros. Isso é a história da ciência, né? História da ciência. Aqui então eu abro um pequeno parênteses para encontrar alguns exemplos. Um dos exemplos assim, experimentais, claros, é o fato de que o Sol se levanta a leste e se põe a oeste. Por outro lado, se vocês olharem com cuidado, nós temos uma Terra plana. Porque é isso que nós vemos. Em qualquer lugar a gente olha, a Terra está plana, o Sol se levanta a leste e se põe a oeste. Então é algo experimental. Se eu quiser calcular as horas do dia, eu ponho uma varinha e posso associar as horas à posição da sombra. Eu posso também ver as épocas do ano, as inclinações, porque eu vejo que o Sol passa mais inclinado em certas épocas, outras épocas ele se levanta. É o Sol, né? Ou vocês estão vendo alguma outra coisa? É o Sol. Então nós temos essa percepção. Aí se eu estou em silêncio e observo o Sol, eu chego a uma conclusão de que o Sol se levanta e se põe. Eu vejo isso. É claro, qualquer pessoa vê. Então, como que nós vamos olhar para isso e ultrapassar esse obstáculo? Quando nós consideramos que o Sol se levanta, eu vou gerar um conjunto de explicações. Essas explicações vão gerar uma teoria sobre o universo que toma por base o fato de que eu estou parado e o Sol se levanta e se põe. Então nós vemos que isso já foi uma visão dominante. Mas mais adiante, o que aconteceu? As pessoas que tomaram isso como uma base para construir um conjunto de explicações, elas chegam à conclusão que não é isso. Tem outra base que nós podemos tomar para gerar explicações sobre as nossas experiências. Então a história do pensamento científico é isso. É a história da transformação daquilo que parece sólido e verdadeiro, que eu tomo por base para gerar minhas explicações, minhas teorias, por outras visões. O tempo todo isso. Então quando o Buda senta e percebe que surgem pensamentos e chega à conclusão que esses pensamentos eles não são confiáveis, eles são pensamentos flutuantes, ele não está em nenhuma contradição com o pensamento filosófico vigente hoje, nem mesmo com a história da ciência e nem com a filosofia da ciência. Ele está antecipando essa percepção de que as visões que nós temos, onde nós vamos explicando as coisas, elas têm o seu pressuposto que pode ser frágil. A história da ciência mostra isso. A filosofia da ciência é a mesma coisa. Aí a gente pode pensar, como que a ciência se engana? Como que o cientista se engana? Isso é muito importante, essa pergunta. Ela se reflete também sobre o próprio processo educativo, sobre a pedagogia. Porque quando nós explicamos verdades definitivas, nós estamos usando uma pedagogia falsa. Quando nós explicamos verdades e apontamos os pressupostos a essas verdades como pressupostos aceitos, porém não comprovados, mesmo que eles venham por uma evidência, eu tenho uma visão mais clara da realidade. Então a filosofia da ciência tem que acompanhar a ciência o tempo todo. Enquanto que a ciência se desenvolve a partir de certezas de base que permitem as explicações e os modelos prosperarem,
a filosofia da ciência vem revelando as fragilidades dos pressupostos e vem revelando a fragilidade dos raciocínios. Ela tem que revelar isso. Esse é o papel da filosofia. A análise daquilo que é colocado. Então o Buda ele tem uma posição filosófica. Ele senta, filosófico vivencial. Ele olha para o mundo interno dele. As pessoas, de modo geral, olham para o mundo externo. E elas pensam que olhar para o mundo externo é o suficiente para gerar a compreensão do mundo. E o Buda, ele critica, ele adota uma posição filosófica, ou seja, ele critica a operação da própria mente. Como que ela está operando? Isso é alguma coisa muito interessante para os cientistas. Eu mesmo que cruzei esse caminho, né? Para mim, quando me defrontei com essa posição de mente, eu achei ela muito difícil. Por quê? Porque uma coisa é pensar sobre o que está decorrendo ao redor. Outra coisa é, paralelamente, examinar como que eu estou chegando às conclusões sobre aquilo que está na frente. Ou seja, uma visão de cientista, né? Ao mesmo tempo uma visão crítica filosófica junto. Então isso é uma posição super difícil. Então, mas com o tempo a gente pode começar a olhar, né? Agora vocês imaginem, física de modo geral é alguma coisa difícil. Agora física, onde a pessoa, ela, ao mesmo tempo, ela critica a forma como ela está raciocinando, ela é obrigada a raciocinar, senão aquilo é como se fosse uma ingenuidade. Por exemplo, Isaac Newton, imaginando que essa é uma lei universal, ele está assumindo pressupostos que ele não percebeu. Esses pressupostos depois vão aparecer na teoria geral da relatividade. E ele não percebeu. Aí nós vamos corrigir a órbita de planetas pelo efeito relativístico. Então a mecânica celeste gerada pela física clássica, ela não permite que todos os fatos experimentais estejam explicados, visíveis. Nós vamos ter que corrigir. Então, o que aconteceu? O Isaac Newton, ele viu alguma coisa e tomou por base, mas aquilo não era absoluto, aquilo era uma aproximação, aquilo era um modelo. Na verdade, Isaac Newton ele era muito inteligente, né? Na verdade, ele é muitas vezes considerado o maior físico já surgido. Então ele, quando vai falar sobre a gravitação, ele não diz que ele está falando sobre o que está acontecendo, ele está revelando os princípios matemáticos. Então o livro dele vai tratar do princípio da matemática. É uma coisa parecida com o que acontece com Planck, quando ele encontra também os princípios matemáticos do efeito fotoelétrico, da quantização da luz. Mas ele não diz a luz é quantizada, ele não tem coragem de dizer a luz é quantizada. Ele revela os princípios matemáticos da quantização da luz, quantização da radiação. Isso vai terminar, depois quando Einstein olha aquilo, ele diz, sim, fóton. A luz se propaga por fótons, que são as unidades de quantização da própria radiação. Isso explica por que um pacote de energia bate num elétron, o elétron é arrancado. Sob o ponto de vista da luz como um contínuo, nós precisaríamos decorrer muito tempo, um longo tempo, até que aquele elétron que está na época ele era visto como numa órbita dentro de um átomo, ele coletasse a energia da radiação até poder pular e saltar. Mas o que se observa é que a luz, quando incide sobre o metal, imediatamente os elétrons saltam. Na visão da luz contínua, não é possível nós entendermos como que os elétrons recebem energia e imediatamente saltam. Então isso é o efeito fotoelétrico, né? Os elétrons saltam. E o Einstein vai dizer, ele vai pegar as contas de Planck e vai dizer, a luz é quantizada por fótons. Então ele emite um conceito sobre a realidade. Esse conceito sobre a realidade, ele logo em seguida, ele é contestado. Por exemplo, o próprio Niels Bohr vai contestar. O Niels Bohr vai contestar isso, ele vai dizer,
se a luz se propaga como partícula, então como que as lentes funcionam? Porque aí a partícula atravessa reto, atravessa a lente reto, ela não atravessa espalhando como uma onda. Então a visão de Huygens, né, explica como que uma lente funciona, mas a visão quântica da luz não explica como uma lente funciona. Então aí o efeito fotoelétrico foi explicado, mas as lentes se perderam. Não tem mais como explicar as lentes com a teoria quantizada da luz. Eu acho que a bateria talvez a minha mão aqui também, né? Obrigado. Alô? Alô? O microfone está quantizado. Alô? Mas... Então nós estamos olhando essa aventura de tentar entender as coisas, né? Aí surge a dualidade onda-partícula. Situação mais complicada ainda. Por quê? Porque a gente vai dizer, em algumas circunstâncias a luz se propaga como se fosse onda. Em outras circunstâncias, dependendo de um humor próprio, né, a luz se manifesta como partícula. Aí a pessoa não consegue encontrar uma solução para isso. Isso, na verdade, vai ser mais adiante trabalhado bem mais adiante, trabalhado por Niels Bohr. A Niels Bohr vai introduzir a visão quântica da realidade, onde ela introduz o papel do observador. Então esse ponto do papel do observador é super importante, que é a forma como no budismo também se trabalha. Aí vamos retornar ao Buda. O Buda está lá meditando e as coisas... Então ele vai dizer, se nós tomamos a cognição baseada em algum desses pensamentos, a cognição vai ter a validade limitada à realidade desse pensamento que eu tomei. Mas eu mesmo não tenho nenhuma certeza sobre esse pensamento, eu apenas peguei esse pensamento. Eu não tenho uma certeza sobre isso. Aí nós vamos observar que a ciência inteira ela vai operar disso. Os cientistas têm muitas ideias circulando, e de repente pegam uma, testam e aquilo revela um nível de realidade. Mas é muito comum aquele nível de realidade ele ser satisfatório para algumas coisas e não para outras. Assim, é muito interessante isso. Essa noção de que aquilo funciona de um jeito e daqui a pouco não funciona, dá origem à visão complementar que vai surgir da física quântica mesmo. A visão complementar, ela é conceituada assim: eu tenho um objeto de estudo, alguma coisa que eu estou estudando. Aquele objeto de estudo, ele depende de as explicações para aquilo dependem do que eu tomo como pressuposto para a minha visão, a minha teoria. Então é muito comum nós pegarmos um pressuposto que consegue explicar esse objeto de estudo nos seus experimentos em, vamos supor, 70% das manifestações. Os outros 30% a gente não conseguiu ainda. Então surge uma fé no cientista, que é uma coisa de fé, que os outros 30% a gente vai arranjar no decorrer do tempo. Mas aí surgem outras bases de explicação que explicam também 60% ou 70% e falta ainda 30%. Mas não é a mesma explicação. E essa outra base explica parte dos fenômenos que o primeiro modelo, a primeira teoria explicou, mas explica outros que o primeiro modelo não explicou. E por sua vez, deixa lacunas
em algumas áreas que o primeiro modelo conseguiu explicar e o segundo não consegue explicar. Aí surge um terceiro modelo que explica parte do que os outros já explicaram, talvez ele complete totalmente o que os outros não explicaram, mas por sua vez ele não consegue explicar coisas que os outros já explicaram. Esses modelos, por sua vez, eles são excludentes. Ou seja, se um vale, o outro não vale. Então, quando nós temos essa situação, 3 modelos, ou 3 visões de realidade, que são excludentes e igualmente necessárias para eu dar conta da explicação de tudo, eu tenho modelos complementares, tenho visões complementares. Então, segundo Niels Bohr, nós vamos sempre trabalhar com a complementariedade. Não existem modelos que conseguem explicar todos os fenômenos. E aí ele tem uma explicação clara para isso, que é uma explicação muito interessante. Então, os modelos, eles têm uma distorção na sua origem. E eu vou explicar esse fenômeno, né? Mas eu vou retomar o Buda, então. Aí o Buda está meditando. Aí ele ultrapassa essa região. Ele vai ultrapassando essa região. Na história da iluminação do Buda, ele vê muitos exércitos ao redor. Ele começa a ver essas estruturas que nós vamos chamar, que são estruturas kármicas internas a nós. Essas estruturas kármicas, elas surgem por dentro dos nossos olhos. Elas já não são nem pressupostos do nosso pensamento. Elas são tão nítidas e oferecem resultados tão claros quanto essa visão de que o sol se levanta a leste e se põe a oeste. Aquilo é claro que é assim. Então ela surge por dentro dos olhos, por dentro dos sentidos físicos, nós já vemos isso operando. Então, sempre que nós estamos operando a mente, nós estamos operando com pressupostos que a gente não está nem reconhecendo. Eles estão lá, a gente não está vendo. Se nós descrevemos esses pressupostos, nós podemos dizer que todas as nossas conclusões estão dependentes desses pressupostos. Se a gente não consegue ver os pressupostos e a gente pensa que está simplesmente vendo as coisas como são, isso é uma visão de ingenuidade. Então a visão da física quântica, a visão complementar, é assim: eu preciso descrever totalmente os pressupostos que estão atuando. A grande contribuição de Niels Bohr é mostrar que mesmo a física experimental, ela está limitada aos pressupostos. Por exemplo, quando nós fazemos uma pergunta sobre as coisas, as perguntas nunca são livres. As perguntas dizem respeito a pressupostos já. Então, quando eu penso que vou fazer um experimento que vai resolver tudo, esse experimento, na verdade, ele é a tentativa de comprovar 3 ou 4 posições que já foram concebidas por uma hipótese que, por sua vez, depende de um modelo, de uma teoria. Eu não consigo montar um experimento limpo. Os experimentos, todos eles, dependem de teorias anteriores. Se vocês, por exemplo, que estão encaminhando projetos de pesquisa, forem pedir dinheiro para uma pesquisa, vocês vão fazer uma retrospectiva, vão fazer uma compilação da bibliografia sobre o tema, vão levantar as várias hipóteses, as várias teorias, e vão explicar como aquele experimento vai resolver sobre o que é verdadeiro e o que não é. Mas quando a gente está explicando qual as teorias que nós estamos tentando comprovar ou refutar, nós já estamos presos àquele arcabouço filosófico. Nós já estamos operando ali dentro. Isso explica, então, por que com o tempo os cientistas começam a ver diferente. Porque eles começam a utilizar outros pressupostos para a sua própria visão.
surge uma pergunta que seria assim: por que o cientista de hoje não consegue ver o que os seus alunos vão ver daqui a 20 anos? Surge uma situação mais constrangedora ainda. Os alunos que vão ver diferente daqui a 20 anos, eles não são os bons alunos do professor, eles são os maus alunos do professor. Porque os bons alunos do professor, eles ficam limitados à visão do professor. Os maus alunos, os que não aprenderam direito, estão mais livres. Então, em primeiro lugar, todos os alunos deveriam guardar pelo menos 30% de não aprendizagem nas provas. Aluno 100% não é interessante. Se você ultrapassou 70%, você vai entrar numa linha de ineficiência. Você tem que guardar 30% de não saber. É necessário desenvolver uma posição crítica em relação àquele conhecimento. No mínimo, guardar uma desconfiança salutar. Assim, né? Mais adiante nós vamos gerar uma outra visão. Isso é uma teoria também, né? Mas essa teoria tem alguns elementos interessantes. Entre elas, o fato do próprio Einstein, que gerou essas visões todas extraordinárias do século XX, ele ter sido uma pessoa que não conseguiu nem emprego depois de formado. Então eu aconselho vocês a arriscar, assim, né? E até o ponto de não conseguir emprego. Então isso garante um nível de liberdade, né, para que a mente possa ver de forma diferente, né? O Isaac Newton, vocês imaginem, vivendo naquelas pradarias fora de Londres, fugindo da grande peste, né? Eu acredito que não só ele tinha uma convicção com respeito às teorias, mas provavelmente ele tomou alguns chás interessantes, assim, né? Alguma coisa que permitiu ele ver. Porque, vocês imaginem, exceto, talvez a medicina chinesa possa comprovar isso, tem algum chakra, assim, algum ponto que batendo uma maçã, se abre o universo, né? Mas realmente aquilo foi assim, né? Qualquer pessoa de fé diz: eu agradeço o bom Deus por me oferecer essa maçã, né? Mas eu não sei se essa maçã vem de Deus ou vem da serpente, né? De qualquer maneira, eu vou aceitar essa maçã, né? Mas não é que aquilo bateu num ponto de acupuntura assim e abriu o universo, né? É interessante esse ponto, né? Essa questão assim de como que a gente pode ver diferente. Ele tinha toda a compreensão da época, mas ele é capaz de gerar uma outra visão. Então, com isso, ele bane todos os grandes professores que ele já teve, desde Aristóteles. Ele bane a filosofia toda anterior e é capaz de gerar uma outra coisa. Então, qual é o peso dele? O peso dele é o fato dele ter estudado muito antes. Isso que era a dificuldade. Então, quando a maçã bateu, aquilo, né, desconectou o que ele sabia, ele pôde ver diferente. Isso é extraordinário. A meditação entra nisso. Aí nós sentamos e vamos nos livrando do que eventualmente brota na nossa mente como conhecimento, como saber final. Mas aí naturalmente tem um aspecto experimental do Buda, que é o ponto a partir do qual ele olha as coisas. Aí ele vai gerar o Dharma. Esse ponto aonde ele para olhar, no budismo é chamado da vacuidade. Eu acho que tem uma visão que a gente pode assim pensar. Vocês olhem o discurso do Bhagavad Gita, né? É que eu vou me aventurar agora, mesmo que tenha uma autoridade no Bhagavad Gita aqui. Nós olhamos o Bhagavad Gita, o discurso de Arjuna com Sri Krishna, né? Só de lembrar esses nomes a gente deveria fazer prostrações. Aí, Sri Krishna, se nós pensarmos como uma personalidade, ele fala dentro de nós, ele fala dentro de Arjuna. Ele é
o conhecedor, ele vê, ele sabe. Arjuna não sabe. Então, se nós sentarmos em meditação e tentarmos acessar, ouvir Krishna, pode ser que a gente se engane, né? A gente começa a ouvir coisas, sabe lá de onde é que vem isso. Então a habilidade maior não é tanto ouvir, mas a nossa habilidade maior vai ser silenciar. Silenciar para poder ouvir. Então esse silêncio do Buda, ele pode ser visto de duas formas. Ele pode ser visto como habilidade de Arjuna, de abertura para ouvir Krishna. Em qualquer uma dessas tradições, nós podemos encontrar esse exemplo que eu conheço a partir do Zen, que é o exemplo da taça cheia, né? Do copo cheio. Então se diz que um dos grandes mestres Zen recebeu um professor ocidental. O professor ocidental tinha muito saber. E ele foi lá para ouvir o mestre Zen. Mas ele chegou e falou ininterruptamente. Como acontece dentro da tradição ocidental. Ou seja, é muito conhecimento. Quando chega em algum lugar, aquilo começa a derramar. Assim. E aí o mestre Zen pegou o bule, começou a servir o chá. Aí encheu as taças todas e continuou servindo. Aquilo começou a derramar. Aí o professor parou e disse: "Oh, está derramando." Ele disse: "Assim é sua mente. Ela já está cheia, ela não tem como ouvir nada." Né? Na tradição budista, se diz que um dos defeitos, nós temos um pote. A nossa mente é como um pote. Ela deveria estar perfeitamente limpa e aberta com a boca para cima, não deveria estar para baixo, não deveria estar cheia, completamente disponível para nós acessarmos a visão real das coisas e escutarmos os mestres. Com certeza, Arjuna, para ouvir Sri Krishna, ele tem que ter esse silêncio e essa perfeição. Se ele tiver, por exemplo, o vaso contaminado, a xícara contaminada, a gente põe chá, toma e bluf, morre. Por quê? Porque ali dentro tem um princípio ativo que contamina o próprio chá. Então uma habilidade de nós ouvirmos essa visão ampla, ela vem do silêncio. Está certo que dentro da tradição de Sri Krishna, nós podemos fazer muitas coisas para acessar esse conhecimento. Entre elas, cantar e dançar. Então isso é uma boa coisa, né? Maravilhoso. Assim, né? A tradição budista é muito mais monótona. Né? Aí a pessoa fica com uma cara parada, assim, pálido. Né? Aí, se vocês vão num templo Hare Krishna, aquilo é maravilhoso. Né? Ou seja, felicidade, assim, né? Felicidade de todo mundo. Nós cantamos louvor a Deus e vamos entendendo as coisas. Além do mais, a gente come bem, né? E vive bem, assim, é uma boa coisa. Budismo médio, assim, né? Muito sério, todo mundo sério, assim. Você já olha para a cara do Buda, sério, olhando para baixo, assim, um pouco depressivo. Mas aí tem essa aventura extraordinária que é ir limpando, aí chega nessa região que é o silêncio. É extraordinário a gente ultrapassar a sensação da vida comum. A sensação da vida comum, ela brota das imagens comuns que surgem dentro da nossa mente. Mas existe esse fato extraordinário de nós estarmos vivos, com energia brilhando, sem pressupostos. Apenas sentado, como se diz no Zen, apenas sente. Como também se diz no Zen, apenas não saiba. Apenas não saiba significa pote vazio, limpo. Aí se o Arjuna vai lá ouvir de Krishna, de Sri Krishna, e ele pensa que sabe tudo, ele não vai ouvir nada.
diante do universo, se nós quisermos ver, nós precisamos silenciar. Isso nem é um silêncio auditivo, é um silêncio da mente. Então essa é a crítica a Hermes de Trismegisto também. As leis que Hermes de Trismegisto vê, que nós vemos, elas são parte do ruído da mente. As leis, elas parecem externas. Aí quando nós silenciamos, nós percebemos que aquilo que parece fora aparece geminado com o conteúdo que eu estou trazendo interno. Eu vejo o sol se levantar a leste a partir de um conteúdo interno que eu tenho. Se eu trouxer outro conteúdo, eu vejo a Terra girando. O fenômeno é o mesmo. Portanto, o que eu estou vendo, ele espelha essa região interna que eu, de modo ingênuo, assumo como verdade, porque aquilo apareceu, flutuou por dentro da minha mente, eu tomei aquilo e agora eu vejo e espelho fora essas dimensões internas. Quem não entende que nós espelhamos fora as visões internas, vai operar a mente de modo ingênuo. É simples isso. Se nós olharmos como que os cientistas explicaram as várias coisas ao longo da história da própria ciência, a história da ciência não é a história da ciência, é a história da transformação dos pressupostos. Aquilo que nós estamos vendo fora é igual sempre. Nós estamos vendo o mesmo céu com as mesmas estrelas, os mesmos planetas, o mesmo Sol, a mesma Lua. Nós estamos vendo as mesmas coisas, nós temos as mesmas substâncias no chão, os mesmos minerais, é a mesma coisa. Estamos vendo sempre a mesma coisa. Então a história da ciência não é a história da ciência, é a história das transformações internas e não das transformações externas. Nós vamos transformando internamente, vamos vendo outras coisas e gerando outros experimentos e começamos a ver outras coisas. Mas a viagem é interna. Se nós não entendemos isso, a gente fica pensando que a gente tem que estar sempre olhando o lado de fora de novo, para encontrar outros fatos. Esses outros fatos, então, eles vão revelar tudo. Assim. Nós estamos essencialmente nas mesmas coisas. E as mesmas coisas mudam quando nós olhamos esse ponto. Aí, as conclusões de Niels Bohr é assim: quando eu falo sobre alguma coisa fora, eu tenho que falar sobre a coisa dentro correspondente. Na visão budista, isso é chamado de coemergência, compreensão da coemergência. Ou seja, o que brota fora, brota dentro simultaneamente. Se eu mudar dentro, eu mudo fora. Esse método, ele vai criar o caminho budista. Ele vai criar um caminho budista. Caminho budista muito interessante. Por exemplo, nós temos inimigos. É mais fácil mudar o inimigo dentro de nós do que mudar o inimigo fora de nós. Por que a gente procura médicos? Porque os médicos veem o que nós não estamos conseguindo ver. Mas cuidado, eles também vêm a partir de pressupostos. Então é cauteloso, antes de ir ao médico, vocês vão no naturopata, que de modo geral mata menos. Aí o naturopata, ele vai olhar para vocês e vai começar a tirar tudo que é venenoso, tudo que causa doença, tudo que causa efeitos negativos. Aí eu aconselho assim, vocês, quando aparecer qualquer coisa muito problemática, vocês entrarem num retiro de 3 meses de meditação, comendo crus, né, abandonando todas as coisas venenosas, não comendo nada que brote de dentro de um saco plástico, nada que tenha uma embalagem de alumínio, nada que tenha um abridor, alguma coisa assim. Vocês comem batata que vem da terra, comem cenoura que vem da terra, comem arroz que vem da terra, né? Nada previamente preparado, né? E comam menos
E esperem, é muito provável que 80% dos sintomas já vão desaparecer. Aqueles 20% adicionais, aí vocês vão num médico clínico geral, amigo.